Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa aula do curso Fundamentos de Física. Essa é uma aula de encerramento do capítulo 2, onde eu vou fazer uma revisão, um breve resumo sobre movimento retilíneo, porque a gente definiu várias grandezas físicas muito relevantes para a gente poder analisar movimentos. E a gente começou com o retilíneo em uma única dimensão, para a gente introduzir esses conceitos, e agora, olha só, na próxima aula a gente já vai começar a falar sobre vetores. Mas antes de a gente introduzir a próxima aula, como que foi o nosso capítulo sobre movimento retilíneo? Então o capítulo começou falando sobre a definição de posição, porque a posição a gente usa para definir a posição de uma partícula ou de um corpo, um eixo coordenado. Geralmente o eixo X, e a posição da partícula, se a gente tem a origem de um eixo coordenado, a posição é a distância até essa origem. Então é assim que a gente define a posição de uma partícula. Só que é muito importante que o eixo ele tenha um sentido positivo, onde os números aumentam, e um sentido negativo, que é o sentido contrário, né, para onde os números diminuem. Também foi definido o conceito de deslocamento, onde a gente pega a posição final de um corpo, do objeto, né, da partícula, menos a posição inicial. A gente não está preocupado com a trajetória, a gente só está preocupado com a diferença entre o final e o inicial, porque daí a gente define deslocamento. Essa grandeza, deslocamento, ela é uma grandeza vetorial. Portanto, ela tem um sentido, ela tem a direção do eixo X e ela tem um sentido que é positivo para deslocamentos no sentido positivo do eixo X, e o sinal é negativo quando se desloca no sentido negativo do eixo X. A gente também viu o conceito de velocidade média, que novamente a gente não se preocupa com a trajetória e nem se houve variação na velocidade. A gente, ao longo, né, entre esses dois pontos que a gente está analisando, a gente só pega duas posições e vai fazer a diferença entre as duas posições, que é o deslocamento, dividido pelo intervalo de tempo que ela levou entre estar na posição 1 e estar na posição 2. É interessante que em um gráfico de posição versus o tempo, a velocidade média é igual à inclinação da reta que passa pelos dois pontos, o ponto que é dado por T1x1 e T2x2. Depois a gente tem o conceito de velocidade escalar média. Esse conceito ele já está considerando não apenas o deslocamento, mas a distância total percorrida. Então, se um corpo vai até uma posição e depois volta, esse ir e voltar é contado como um deslocamento total. E aí a gente está pensando só no módulo. O deslocamento, né, para a distância total percorrida, ela só se soma. A gente não tem uma distância percorrida menor do que zero. Então a gente nunca vai ter uma velocidade escalar média negativa, é sempre positiva, né? Outro conceito muito importante, que é importantíssimo vocês terem entendido, é o conceito de velocidade instantânea. Porque vejam bem, o que mede lá no velocímetro do carro é a velocidade instantânea do carro, e não a média. Só que o conceito de velocidade instantânea ele depende do conceito de velocidade média, porque a velocidade é definida pelo intervalo de tempo. Só que instantaneamente, como é que a gente define intervalo de tempo em um instante? Então a estratégia que a gente usa na física é considerar o limite em que esse intervalo de tempo tende a zero. Então, é a posição comparada com a posição seguinte num intervalo de tempo muito, muito pequenininho, né? Então, a velocidade é a inclinação da reta tangente da curva, né? Quando a gente faz uma curva de posição com o tempo. E agora a gente pode falar de funções. A função posição vai ter uma função velocidade, que vai ter uma função aceleração. A gente já vai ver em seguida o conceito de aceleração instantânea. Então, a velocidade escalar é o módulo da velocidade instantânea, tá? Então, notem que a velocidade instantânea é para aquele instante, aquele instante de tempo tem uma certa velocidade, como quando a gente olha no velocímetro de um carro, né?
E a aceleração, opa, errei aqui, ó. Aceleração, ficou tudo errado. Aceleração média, então, ele é um conceito que, assim como a velocidade média é a variação da posição com o tempo, a aceleração média é a variação na velocidade num certo intervalo de tempo. E, novamente, como ela é uma grandeza vetorial, o sinal algébrico, se for positivo, indica sentido positivo do eixo x, então é uma aceleração positiva. Se o sinal for negativo, indica um sentido negativo do eixo x, o eixo coordenado, então uma aceleração negativa, né? E quando a gente fala de aceleração instantânea, de novo, é bem similar ao que a gente definiu lá na velocidade instantânea, é o limite em que o ΔT vai a zero, só que para a variação da velocidade. Então a gente chega que a aceleração instantânea é a derivada da velocidade com o tempo e, em consequência, é a derivada segunda da posição com o tempo. Então a aceleração ela é a inclinação da reta tangente na curva de v da velocidade conforme o tempo passa. No caso específico, né, um caso especial, né, que a gente tem a aceleração constante, a gente tem o que muita gente conhece como um movimento uniformemente variado, porque a variação no movimento é uniforme, quando a aceleração é constante. Então a velocidade muda sempre a uma taxa uniforme. Então, quando a gente tem esse caso de aceleração constante, as equações no movimento são as equações que o pessoal conhece, como a equação horária da velocidade, a equação horária da posição e a equação de Torricelli, que é uma consequência das duas, né? Quando a gente tem um processo de queda livre, ela é uma aceleração constante, só que a gente vai considerar um eixo vertical y, com o sentido positivo para cima. Essa é uma convenção, né? Você pode definir o sentido para baixo, mas usualmente a gente coloca o eixo y para cima. E quando a gente coloca o eixo y para cima, a gente vai ver que a aceleração no movimento em queda livre, ele não é 9,8, mas sim menos 9,8, porque 9,8 metros por segundo ao quadrado é o módulo da aceleração próximo da superfície da Terra, tá? Então é uma questão de sentido, tá? O G é o módulo e o A é a indicação vetorial, né? Que tem um sentido. No caso, é direção vertical no sentido para baixo ou negativo do eixo Y. E aí as equações elas se adaptam. No lugar do A a gente põe menos G, no lugar do A a gente põe menos G, no lugar do A a gente põe menos G e no lugar do X a gente põe Y. E a gente fica com o mesmo conjunto de equações por um movimento de aceleração constante. E com isso a gente encerrou o capítulo de movimento retilíneo e para a próxima aula, para a gente poder realmente aumentar muito a gama de movimentos que a gente vai conseguir analisar nesse curso, a gente vai ter que entender de vetores. Porque se a gente quer estudar movimentos em 2, 3 dimensões, ou até movimentos de giro, a gente precisa entender de vetores. E o próximo capítulo todo vai tratar de vetores e álgebra vetorial. Então, pessoal, é um prazer sempre estar aqui com vocês. Lembrando que tudo que a gente está vendo aqui tem a ver com ciência, ou seja, é comprovado, logo é verdadeiro, né? É a verdade sobre a natureza. Eu não sei se eu costumo falar, mas a própria palavra física é uma palavra que tem origem do grego, que significa natureza. Então a gente está estudando a natureza do mundo em que a gente vive. Isso é muito, muito legal, né? A gente conhecer e entender o mundo onde a gente vive. E se vocês ainda não se inscreveram no meu canal de YouTube, se inscreve lá, já curte o vídeo, põe seu comentário, compartilha com alguém mais que possa querer assistir essas videoaulas e aprender mais sobre o nosso mundo. Pessoal, muito obrigado por chegar aqui até esse final de aula comigo. Continuamos os estudos na próxima aula. Um forte abraço e até mais!